Olá, pessoal, tudo bom? É um prazer estar aqui de novo, mais uma vez com vocês. Vocês que me acompanham a Rede Prime de Comunicação. Eu queria mais uma vez agradecer pela audiência, por vocês estarem compartilhando e curtindo o programa. Enfim, hoje é um tema polêmico, mas é um tema muito importante para os atletas, principalmente para os pais de atleta, principalmente para as mães de atletas. Alojamento. Vamos falar um pouquinho sobre alojamento. Eu acho que vocês têm que, antes de mais nada, entenderem o seguinte: não é que vocês tenham que entender, vocês devem entender, precisariam entender, para que as coisas fossem mais fáceis, acontecesse de uma forma mais leve, como deve ser. O que é muito difícil para o coração de uma mãe, como foi para o meu, eu sofri muito, eu tive muitas angústias com relação a isso. Imagina, meu filho alojado, nem pensar. Para mim era coisa assim, era o fim do mundo, era o abandono do meu filho, era uma coisa assim, inimaginável. Eu não queria nem cogitar essa situação, porque eu sempre tive, de uma certa maneira, condições de acompanhá-lo, eu tinha disponibilidade para isso, mesmo que não tivesse, eu faria, e foi muito importante esse momento de poder acompanhá-lo até onde eu pude. Só que essa hora chega, e chega para todo mundo de uma maneira ou de outra. Vocês se preparem para isso. Mas o alojamento, a gente, quando eu disse que vocês precisam entender, devem entender, é que antes de mais nada, o alojamento é uma oportunidade de crescimento. E a gente não enxerga dessa maneira, de jeito nenhum. Coração de mãe vê como uma dificuldade, vê como seu filho vai passar perrengue que ele não passaria se tivesse acompanhado da mãe em casa, ainda que você tenha se mudado de cidade e esteja acompanhando ele, alugou um imóvel, está morando com ele. Isso tudo é sempre melhor do que morar alojado. Era o que eu pensava e era o que, de fato, realmente parecia ser. E não deixa de ser uma verdade, claro. Mas muitos atletas, inclusive, abrem mão, muitos, a maioria, abrem mão do conforto da casa. Alguns não, alguns o alojamento é melhor do que a sua casa, só que para a maioria não é assim. Eles abrem mão do conforto da casa, da comidinha da mamãe, da sua roupa de cama, da estrutura toda do teu quarto, da sua privacidade, entendeu? Tem lá o horário que você pode usar o telefone livre, você pode ficar no celular, tem tudo que você tem numa casa que você mora com a sua família, é completamente diferente. Então, quando meu filho frequentou mais, digamos assim, o alojamento, que ele viu de perto, ainda não alojado, foi no Cruzeiro. Ele sentia pena, nossa, mãe, tem a pena daqueles meninos, tadinho, porque a mãe chegava para buscar, que era eu, os meninos ficavam, os alojados ficavam, eles não tinham uma casa para ir, era ali e ali, era a realidade deles. Então, o meu filho sofria muito com isso, tanto é que final de semana eu pedi autorização do clube para levar a maioria dos meninos para minha casa, ficar comigo, para cuidar, eu queria ver eles se divertindo, se distraindo, tomando banhozinho de piscina, que em Belo Horizonte eu tive condições de pagar um imóvel muito bom para alugar, para morar com ele, diferentemente do Rio, que era muito mais caro, enfim. Então, em Belo Horizonte, eu tinha essa facilidade e fiz. E a gente tinha, assim, cuidava como quem diz assim, pobres coitados, sabe? Tadinho, olha como eles estão felizes, brincando, jogando bola na quadra, comendo uma comidinha que não é de alojamento. Então, eu tinha um preconceito enorme. Davi também tinha, o meu filho, o meu jogador. Só que quando ele tinha 16 anos, ele teve que ir morar alojado em Florianópolis, quando ele foi para o Havaí. Meu mundo acabou naquele momento. Meu mundo desabou, não só pela distância que eu teria que viver dele, porque eu sempre estive muito grudada, sempre acompanhei desde o início, desde o princípio. Era eu, meu marido não pôde se mudar de cidade, ele ia finais de semana, mas eu me mudei, então eu fiquei com ele. Então, o apego de uma mãe, quando vai morar em outra cidade com o filho, parece que se torna maior, a responsabilidade maior, o afeto é maior. Porque você não tem um filho que mora na tua casa, que ele vai ali, vai no supermercado, depois ele volta, depois ele vai para a escola, depois ele volta, depois ele treina um pouquinho, depois ele volta. Não. Ali, quando você se muda de cidade, é você e ele. Ele não tem nada para fazer exceto futebol e você não tem nada para fazer exceto futebol. O que, inclusive, não é legal para a mãe. A mãe precisa se ocupar também. Em outra oportunidade, vamos falar sobre isso. Mas, então, o apego ao filho, a afinidade, a proximidade que a gente adquire, que a gente já tem, que é mãe, mas é muito maior do que quando era antes, quando não tinha
essa coisa de viajar, quando não tinha essa coisa de ficar acompanhando no futebol. Então, você cria um elo extremamente forte. E, nesse momento, seu filho vai embora alojar. É um momento muito delicado. Não adianta eu dizer assim, não, gente, não sofra, eu passei por isso, superei, e é assim, assado. Não, eu sei que não é assim. É fácil para mim, que já vivi, administrar tudo isso e tentar passar para vocês como é a experiência. Mas uma coisa eu digo, cara, tentem, de alguma maneira, respirar e assimilar o que eu estou dizendo, ou se você ouvir de outra pessoa, junta essas experiências e constrói a sua própria fortaleza, porque é a mais pura verdade. Você vai sobreviver. O teu filho vai sobreviver. Eu passei muita dificuldade emocional e sentimental, digamos assim, quando meu filho foi embora para morar alojado. É uma situação muito difícil. Eu não procurei um médico, um psiquiatra, porque senão ele teria me diagnosticado com depressão, porque era só o que eu sentia. Eu tinha vontade de chorar, não tinha vontade de fazer nada. Eu só estava preocupado o tempo todo, angustiado, esperando notícia. E meu filho, quem está cuidando do meu filho, aquela sensação de romper os laços. Meu filho voou com 16 anos. Deixa o menino, imagina. O menino já cresceu, já é um homem, não é um homem. 16 anos não é um homem, mesmo porque o coração de mãe não vai entender isso nunca, principalmente com 16 anos. Mas o pai, a família, não, libera ele, coitado. Tudo isso que eu ouvi, que eu achava absurdo, é a mais pura verdade, é a verdade nua e crua, e é o que me fez crescer. Seu filho é um homem, sim. Por mais que você queira que ele não seja o seu filho, mãe de jogador, eu sempre falo isso, repito, mãe de jogador tem que ter uma concepção de maternidade e de filho diferente das outras. O seu filho vai voar. Ele vai voar muito cedo. Ele vai voar muito antes. Eu falo isso porque não foi porque o meu voou. Eu vejo todos. Eu vejo a grande maioria. Tem muitas mães que me procuram. Meu filho está indo para o Ceará. Eu vou contar essa história daqui a pouco. Meu filho está indo para o Ceará. Meu Deus, o senhor vai ter que ficar alojado. Eu não tenho condições. Ela mora no Rio. Eu não tenho condições de acompanhar. É muito difícil, é muito longe. Não é um alojamento que eu moro em Uberlândia e meu filho está alojado no América. Como eu tenho uma mãe que, inclusive, sofreu muito com essa separação. Meu filho vai morar alojado no América, mora em Uberlândia, 2 horas ela está lá. Né? O Davi não, ele foi morar em Florianópolis, que era longe. Eu tinha muito esse costume de, acabou o treino foi cancelado, ou emendaram o feriado, resolveram por causa da chuva, por causa do campo molhado, não vai ter treino no final de semana, o campeonato foi suspenso, foi adiado, eu pegava o carro e vim embora. Eu vinha para Vitória, 8 horas de carro, dá para fazer. 7 horas, dá para fazer. Meu marido cancelava a passagem dele, tentava um reembolso de alguma maneira, e eu vinha com o Davi embora. Vinha para Vitória e depois a gente retornava, tudo bem. Não era o pai que ia, a gente que ia. A gente que vinha, mas isso não era mais possível em Florianópolis, 22 horas de carro. Como é que eu vou com o treino cancelado do Avaí, na quinta-feira, como é que eu embarco na sexta? São 2 passagens em cima da hora. Não dá para comprar, não dá para pegar o carro, vamos para Vitória, como eu fiz. Não dá para comprar passagem da véspera, é muito difícil, ainda mais são 2. Então, eu entendo a dificuldade de todo mundo, porque eu também passei por isso. Enfim, ele foi. Gente, vou repetir, sempre digo, e como o tema é específico, eu vou falar isso para vocês. A coisa mais importante que aconteceu na carreira do meu filho, até os 16, 17 anos, a coisa mais importante foi ele ter ido morar alojado no Havaí. Vocês não fazem ideia de como o alojamento te faz crescer, como o alojamento te impõe responsabilidade, disciplina, horário, espírito de equipe, resiliência, antes de mais nada. Resiliência é a palavra que move, que deve sempre permear a carreira do jogador de futebol. Isso é a palavra, isso é o comportamento, é o sentimento mais importante de um jogador de futebol. Resiliência. Antes do talento, obviamente, que aqui a gente não vai discutir isso. Então, foi importante demais ele ter ido. Ele evoluiu 10 anos em um, e eu sofrendo. E eu falava, meu Deus, eu ligar para o meu filho não me ligou até agora. Poxa vida, mas ele não está no treino, por que ele não me liga? E meu marido me segurando, deixa o menino, vai devagar, não fica em cima, deixa ele, se tiver apertado, ele te liga e tal. Não, quero ligar. Eu ficava doida, contava os minutos para falar com ele. E eu ligava. E ele atendia assim, ei, mãe, só um minutinho. Gritaria, porra, que não sei o quê. Gritando com os moleques do lado, morrendo de rir, e eu aqui, desesperada de preocupação. Era sempre assim. Então, quando você acha que você não tem força, que você não tem essa coragem toda, pode ter certeza que seu filho tem, por mais que ele demonstre que não. Porque não é que ele demonstre, você enxerga ele diferente. Ele é essa fortaleza, sim, só que a gente não enxerga dessa maneira. Tadinho, meu filho não levou agasalho, vai passar frio. Será que meu filho tem aquele remédio se ele sentir dor? Ele vai sobreviver.
E ele vai sobreviver, junto com a sobrevivência dele, vem o aprendizado, vem o crescimento, vem a evolução, que vão ser determinantes para que ele seja um jogador de futebol lá na frente. Porque ele está se preparando para ser. Ele não é. Com 16 anos ainda não. Por mais que a gente ache assim, não, meu filho é jogador de futebol. É porque a profissão é o que ele faz e tal. Mas ele está se formando para ser um jogador de futebol, ele está se preparando. E a gente acha que ele não tem essa força. Claro que ele não tem. Ele é um pobre coitado, tadinho do meu filho. Coração de mãe é um coração que está escrito, é puro amor. O coração de mãe é emoção, não é razão. Então, tentem ser pai e mãe. Não adianta ser só mãe. Tentem pensar com o coração inteligentemente, emocionalmente inteligente, para que você possa realmente ajudar seu filho e impulsionar ele para crescer. Porque alojamento é difícil. Quando meu filho foi para o Sport Recife, ele mandou uma foto para mim, para a gente, no WhatsApp, que a foto era o seguinte, era um joelho, uma imagem de um menino andando num corredor de um banheiro grande, um banheiro coletivo, e no fundo aparecia um menino debruçado numa bancada, escovando um dente ou lavando o rosto, alguma coisa assim. Eu não entendi. Falei, uai, Davi, que é isso? Não entendi. Ele falou, mãe, essa é a imagem que eu tenho de onde eu estou. Eu falei, você está onde? Ele falou, sentado no vaso. Eu falei, tá, mas por que você está sentado no vaso e está vendo tudo isso? Porque não tem porta. Todos os boxezinhos que tinha o vaso, todos, né, sei lá quantos eram, não tinha porta. Eu falei assim, como assim, Davi? É assim, mãe, eu estou sentado ali, os moleques falei, Davi, beleza? Falei, beleza. Assim como ele chega também para lavar o rosto, escovar o dente, seja, tomar banho, passa, se tem alguém sentado, ele vai falar, e aí, beleza, tranquilo? Dignidade zero. Mas é o comportamento do diretor da base do clube, que foi militar do Exército, e no Exército funciona assim, me parece. Então, sabe o que é isso? Isso é futebol. Porque por mais que a gente fale assim, não, eu não deixava, ai, que absurdo. É um absurdo para a gente. Jogador de futebol, ele tem que ter uma força para enfrentar tudo isso muito maior do que a gente pensa que ele tem. Só que é o seguinte, ele tem. Meu filho passou, meu filho sobreviveu. Ele não chorou, ele não se desesperou, ele não quis voltar para casa, ele não desistiu do futebol por causa disso. Quando ele foi para o Ituano fazer uma avaliação, ele falou, pai, eu conheço tudo de alojamento. Vocês conhecem tudo? Não, né? Eu conheço alojamento, eu sei, ele já tinha vivido no Havaí. Eu sei o que quer dizer morar alojado, só que é o seguinte, esse alojamento eu não tenho condições de dormir. Não é ficar, é dormir. Eu não tenho condições de dormir. Amanhã eu vou acordar morto, amanhã eu preciso treinar. Aliás, amanhã eu preciso fazer teste. Meu marido, com pena, transferiu ele para uma pensão perto do estádio, onde tinha um ventilador, onde tinha uma janela, onde tinha uma cama confortável, e não uma alvenaria com colchão dessa espessura, nenhuma ventilação, meu filho não tinha levado ventilador, com mosquito picando ele a noite inteira, um calor danado, sem Wi-Fi, sem janela. Aí fala assim, nossa, que absurdo. É um absurdo, mas é assim. Se vira. Não vou fazer o teste, eu vou embora, desistir por causa disso, não. Plano B. Nem todo clube oferece o que você espera que ele ofereça. E outra coisa, alojamento para teste é diferente de alojamento para atletas que já são do clube e moram no clube. É outro departamento. O alojamento para teste é para o cara ir lá e dormir, aguente. Quem não aguenta por algum motivo, não era uma questão de, que luxo. Não, ele falou, pai, eu preciso dormir, eu preciso passar nessa avaliação. Então, eu não tenho condições de ficar aqui. E é assim. Aí, o que o pai fez? Colocou ele numa pensão. E quando o pai não tem esse dinheiro? Atletas, que vocês que estão me ouvindo, pega o dinheiro que vocês ganham, porque provavelmente vocês vão passar por algum clube antes de precisar de fazer avaliação. Meu filho já tinha passado por 3, precisou fazer uma avaliação. Então, é assim. Então, junto o dinheirinho que vocês ganham de ajuda de curso, porque a partir dos 16 anos você vai ter ajuda de curso. É um contrato de formação, na verdade. Esse contrato tem uma remuneração. Não fica torrando dinheiro comprando blusinha da Abercrombie, da Nike, seja o que for. Guarda esse dinheiro, ajuda seu pai e sua mãe. Compre uma coisinha ou outra, um tênisinho bonito, mas não pega todo o seu dinheiro e vou torrar. Aprende a administrar o seu dinheiro, porque a carreira do jogador de futebol vai precisar. Se seu pai não tem condições, como a gente tinha, mesmo assim, Davi ajudou. Mesmo assim, ele tinha essa consciência. É importante, desde cedo, vocês aprender a lidar com isso aí. Pais e mães, não achem que o filho de vocês... Mas ele está ganhando R$2.000 do clube, está torrando R$2.000 em bebida, está torrando com menina no final de semana, depois do jogo, depois do campeonato, está comprando tênis caríssimo, relógio da marca, necessaire Louis Vuitton. Calma, gente. Ninguém aqui é Cristiano Ronaldo ainda não.
falta muito. Tenha humildade, o jogador de futebol tem que ter humildade e resiliência para passar por todas essas dificuldades que vocês vão passar. E não adianta ficar chorando, culpando as outras pessoas. Foi a carreira que você escolheu. Assume. Jogador de futebol tem que ser homem desde sempre, desde os 5 anos. Quero ser um jogador de futebol, dane-se o mundo. Eu vou correr atrás dos meus sonhos e vou pagar o preço. É alto pra caramba. Financeiro e emocionalmente. É alto. Querendo ou não. Não, mas o empresário paga tudo. Não são todos os empresários, inclusive a minoria. Empresário que paga teste, paga passagem, paga clube, paga alojamento para ficar. Alojamento não. Pensão, hotel, hostel, qualquer coisa, pousada. Não são todos que fazem isso. É a minoria, acredite. Então, junta seu dinheirinho, administra esse dinheiro que você tem, um pedacinho do que você ganhou. Não precisa ficar, ganhei tanto, estou ganhando tanto do clube, estou juntando tudo, estou guardando tudo. Não, viva também, faz uma parte, mas guarda outra. Entendeu? Para você precisar, quando você precisar passar por isso, porque você vai precisar. Enfim, meu filho, e com tudo isso, meu filho foi para um lugar confortável, com uma pessoa para cuidar, passou lá 2 semanas e não foi aprovado. Poxa, mas tanta dedicação, tanto empenho. É assim, é a vida. Não adianta a gente querer porque quer que dê certo, porque o treinador é filha da puta, porque aquele ali está errado, porque o clube não teve essa grandeza de olhar as minhas qualidades. O jogador de futebol vai ter que saber esperar. Mãe de jogador de futebol tem que saber esperar e tem que passar isso para o filho sempre. Então, as qualidades não, os benefícios de um filho morar alojado é muito grande. São benefícios muito grandes. Isso aí supera todas as dificuldades. Por mais que eu diga assim, gente, vocês precisam me ouvir, vocês precisam entender que isso é verdade. Eu sei que muito pai, muita mãe, muito atleta vai falar, não, ela está blefando. As coisas não são assim, é muito difícil. Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que é fácil. Em nenhum momento eu disse para vocês, é fácil, é tudo lindo, maravilhoso. Não é. Você tem horário para dormir, o monitor passa para recolher o teu celular, você está no meio da conversa, está conversando com a namorada, está vendo um filme, acabou. O mundo pode cair, eu vou ligar para meu filho depois das 11, ele não vai atender, o celular dele está desligado, com o monitor. Tem horário para dormir, tem horário para acordar, você tem horário para sair do clube, para sair do CT, horário para voltar, não adianta pular o muro, não. Já vi zagueiro ser expulso do clube, ser liberado do clube, mandado embora do clube, porque ele burlou as normas. Você tem que ter disciplina e você tem que ser conscientemente, desportivamente educado para enfrentar um alojamento. É mais um passo, é mais uma coisa que faz com que você cresça desportivamente, e antes de crescer desportivamente, você cresce como homem de bem, como cidadão que respeita as leis, sabe? Então, o alojamento é muito maravilhoso, Eu adorei a época que o meu filho passou alojado. Ele só foi alojado até então, só tinha sido alojado até então no Havaí. Hoje eu não digo que ele é alojado, mas ele é um alojado, ele mora em Portugal, longe de mim. Ele não tem a casa dele, ele não mora com a família dele. Não, ele não mora com a namorada que ele tem. Entendeu? Ele mora, é alojado? É o mesmo critério, é a mesma coisa, é uma casa alugada para morar 6, 7. Então, eles têm que... Aquilo ali gera um espírito de equipe enorme, gera uma afinidade com o clube, porque normalmente não vai morar gente do mesmo time. Então, é uma maneira de aproximar, é uma maneira de ter empatia, é uma maneira de ter espírito de equipe. Então, o alojamento é importante para tudo. Então, teve uma mãe que falou para mim assim, ela me mandou um áudio muito grande, eu sempre ajudo, ela sempre me procura, e a gente está sempre por perto. A semana retrasada, ela mandou um áudio para mim assim, Rô, eu falei que eu ia falar sobre isso, estou voltando. Meu filho foi para o Ceará, e eu tenho uma dúvida, uma coisa para te perguntar, o que você acha que eu devo fazer? Ele não está se sentindo bem no alojamento, eu não tenho como morar lá. Ele vai ter que ficar no alojamento, ele não quer. Está querendo vir embora. E eu disse para ela uma coisa que eu sempre digo para as mães. Antes de mais nada, eu disse o seguinte, olha, você tem um problema. Você pode ter certeza que tem um problema. E segundo, quando seu filho sair do clube, não está mais no Ceará porque não quer ficar no alojamento, você tem noção da fila que vai se formar na porta do clube para ocupar a vaga dele? É muita gente querendo. Então, agradeça as dificuldades que o futebol lhe impõe, abrace isso como uma oportunidade, não tenha medo de ser alojado. E eu disse para ela, olha, você precisa tratar do teu filho com um psicólogo do esporte, com coaching de atletas,
com qualquer outro tipo de profissional ligado à área desportiva, porque seu filho tem que encarar isso. Porque quando o cara quer ser jogador de futebol, vem um pacote. Eu quero ser jogador de futebol, eu vou treinar todo dia, vou brilhar, vou para todos os campeonatos e viagens, vamos levantar troféus, o técnico vai me elogiar toda a resenha pós-jogo, no intervalo eu não vou ser substituído, não é assim. E vou morar numa casa linda, claro, o clube vai me pagar uma casa, um apartamento para ficar, não vai. Entendem? Quando isso for acontecer, você vai ter milhões de anos de estrada, já é um profissional. A não ser que você seja um Neymar desde criança, um cara absolutamente fora da curva, um cara que vai fazer o mundo se curvar. E, normalmente, nós não somos assim. Nós somos mães de atletas normais. Vocês são atletas normais, um com menos, outro com mais potencial, tudo na hora certa, as coisas vão se desenrolando e vai acontecer da melhor maneira possível a carreira de cada um. Mas não tentem achar que a vida é fácil, alojamento é tranquilo. Não, alojamento tem regras, alojamento tem limitações. Claro que o meu filho ficava doido para chegar final de semana, não, quem dera. Meu filho ficava doido para chegar um feriadão, umas fériasinhas, acabou o campeonato, temos 5 dias livre, vou para a Vitória, lógico. Ele quer a casa dele, ele quer a família, e voltava para lá morrendo de rir. Se você não está gostando, finge que está. Isso é avaliado pelo clube, porque o jogador de futebol não é só talento, jogador de futebol é comportamento. Como que você coloca esse talento em campo? A forma que você administra tudo que está em volta do momento em que você entra em campo para treinar e para jogar. O clube vê. Não adianta você ser um cara maravilhoso, um jogador excepcional, e é um cara que pula muro, é um cara que burla as leis, é um cara que acorda 3 horas da manhã para roubar o celular da gaveta que está trancado, porque você já mandou fazer a cópia. Pô, isso não existe. Jogador de futebol tem que ser um cara íntegro, tem que ser um cara que estuda, tem que ser um cara inteligente, tem que ser um cara centrado e tem que ser um cara que obedece às regras. Tem que ser um bom cidadão, um bom homem, antes de ser um bom jogador de futebol. Então, eu acho isso muito importante que vocês saibam, porque as mães, elas têm um medo de alojamento, elas têm uma insegurança de alojamento, elas têm uma sensação, como eu já disse no início, de desamparo. Eu não vou poder cuidar do meu filho. Entrega seu filho. Você é uma escolhida para ser uma mãe de jogador de futebol. Você não é uma mãe de jogador de futebol porque meramente seu filho acordou um belo dia e disse assim, quero treinar futebol, eu quero ser um Messi na vida, quero correr atrás dos meus sonhos, e vamos. A partir de agora é só colocar combustível no carro para levar ele para o treino todos os dias, não é só isso. Então, abrace a carreira do jogador de futebol com decência, com dignidade, desde o princípio. Saiba todos os problemas que você vai passar. E cada problema que você passa te transforma numa pessoa melhor, num melhor jogador no futuro. Cada problema te transforma numa pessoa melhor. Então, como eu sempre digo e sempre repito, que está sempre inserido em todos os temas que eu falo, você tem um ponto A para começar a carreira por 5 anos, e lá na frente você vai virar um profissional, vai entrar no Maracanã com o seu time, seja que time for, profissional. O caminho conta. O caminho é que determina quem será esse jogador profissional que vai entrar no Maracanã, aplaudido pela galera toda, por milhões de pessoas na arquibancada, cheia de bandeira, gritando teu nome. É o que você passou, é o que você fez para chegar até lá. Então, aproveite o caminho. Aprenda com o caminho todos os tombos que você levar, todos os nãos que você tiver que enfrentar pela vida, da carreira de um jogador de futebol. Sempre isso aí vai ser uma coisa positiva para você. Acredite nisso, alojamento faz parte. De uma certa forma, você vai viver alojado sempre, porque você vai para a Granja Comari concentrar. Neymar sai, pega o helicóptero maravilhoso dele, chega na Granja Comari, aí ele é mais um. Ele é qualquer um, ele tem um quarto para ele não pode sair, não pode receber, não pode namorado entrar lá para namorar antes, não pode. Entendem? Então, ele é alojado, é a vida do jogador de futebol. Sempre vai ser. Então, não tenha medo das dificuldades, dos desafios que a sua carreira vai impor para você e para a tua família. Não tenha medo disso. Trate isso como uma coisa sempre positiva. Todas as dificuldades fazem você crescer. Então, esse era meu recado para hoje. O bate-papo com vocês foi uma coisa mais resumida, digamos assim, porque é um tema bacana, mas é um tema que não tem muito mais o que falar, a não ser isso que eu disse. A mãe do jogador de futebol é sempre uma pessoa determinante na vida dele para que ele crie essa coragem, por mais que a gente pense assim, não, ele tem uma personalidade, ele sabe o que é seu filho,
não sabe o que quer, continue sendo exemplo para ele, o tempo por tempo indeterminado, ele sempre vai ouvir você, ele sempre vai seguir os seus conselhos, ele sempre vai se basear no seu comportamento, do que você fala, da sua visão de vida. Isso é importante para que ele tenha essa cabeça, essa mentalidade de sempre absorver as coisas para o lado bom. Então, eu quero que vocês saibam que o futebol, o seu filho tem que querer o futebol muito mais do que o futebol quer ele. Então, essa frase é uma frase, para mim, muito importante. Você tem que querer o futebol mais do que o futebol te quer. Você é mais um. Então, faça-se a diferença. Seja o diferencial dentro do clube, dentro da carreira do jogador de futebol, passando ou não por alojamento. Se for passar por alojamento, passe com dignidade. Aceite as imposições que isso aí está implícito dentro de todas as regras de um alojamento e seja um bom atleta. Isso te transformará num jogador melhor no futuro. Tá bom? Gente, muito obrigada pelo programa de hoje, obrigada por terem me ouvido, espero que de alguma forma eu possa contribuir, eu tenha podido contribuir para a evolução de vocês ou para algum pensamento, algum comportamento ser mudado e para melhor, para que vocês enfrentem tudo isso com leveza, porque o futebol não é uma guerra, o futebol é uma conquista diária, todos os dias, e sempre, sempre vai compensar, tá bom? Obrigada à Rede Prime de comunicação, desculpa. Compartilhem o link, envie para os amigos, vamos divulgar isso, vamos divulgar sonhos e futebol, tá bom? Obrigada e até a quinta-feira que vem.